E aí, galera do Enem, beleza? Tudo bom? Agora chegou a hora da web de Biologia, Biologia 1. Nós vamos falar sobre um monte de coisas, um monte de temas, um monte de conteúdos, trazer bastante conceitos aí que tem caído nos últimos anos no Enem, tá? E aqui estou eu, Ivan, juntamente com ele, Norton. E aí, Norton? Nortão da massa, né? Estamos aí acompanhando o pessoal das Ciências da Natureza. Hoje eu, professor de História, já participei da web de Física e agora da web de Biologia com o Ivan. Beleza. Norton vai também, já tá craque, já responder as perguntas da natureza, né? Exatamente. Pessoal, vai mandando aí seus comentários no chat do bate-papo, tá? Tirem fotos aí de vocês reunidos, participando e assistindo nossas webs e postem nas redes sociais com a hashtag EnemPositivo. A gente quer identificar vocês, quer ver vocês, conhecer vocês. Show, beleza, tá? Pessoal, então nós vamos começar a nossa web hoje, agora, né, a Biologia 1, trazendo um tema muito pertinente que tem caído direto nos vestibulares. Na verdade, o tema é ecologia. Então temos aí a questão na tela. Preste atenção que nós vamos trazer alguns conceitos interessantes e que são importantes para você compreender aí como é que andam as ações ecológicas ao redor do mundo ali, a questão de restabelecer o equilíbrio, se é que é possível, né? Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais e a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. Veja, talvez o aluno ali de repente não lembra do que é um corredor ecológico, logo no texto base já traz toda a definição, já traz uma explicação do que é. E é importante você ler o texto base com bastante cuidado. São instituídos com base em informações como estudos sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida, área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas, tá? E a distribuição de suas populações. Beleza, então ele faz ali o texto base, traz um monte de informação ali que é importante, te situou a respeito aí do que nós estamos falando em ecologia, estamos falando de corredores ecológicos, tá bom? Mas o que é um corredor ecológico? Então vamos lá, tá? Nesse desenho aí nós temos o quê? Uma área 1 e uma área 2, elas estão separadas. Estão separadas pelo quê? Pela uma ação antrópica. O que é uma relação? O que é uma situação antrópica? O que é uma situação antrópica? Situação antrópica é quando há ação humana a respeito disso, fragmentando, ou seja, dividindo a região ali ecológica, o ambiente em dois subambientes, em dois subgrupos, né? Então nós temos ali duas áreas, a área 1 e a área 2. Bom, aí como é que eu faço para tentar minimizar isso? Eu acabo criando, né? O pessoal acaba criando o quê? Um canal de comunicação, que nós chamamos ali de corredor. E ali nós temos uma linha, né, que segue ali ligando a área 1 e a área 2. E por que isso é importante? Quando eu estabeleço a ligação entre esses dois fragmentos, eu permito que haja um fluxo de animais de um lado para o outro, de organismos vivos de um lado para o outro, tanto da área 1 para a área 2, quanto da área 2 para a área 1. Sacou? E isso é importante porque quando eu levo essa questão ali de ligação entre essas duas áreas, eu permito que haja o quê? Esse fluxo juntamente com o DNA, juntamente com o material genético sendo conduzido por esses indivíduos, esses organismos. Então agora você já se localizou, você olhou ali o esquema, tá? E quando tem esquema é uma maravilha, você olhou ali o esquema e agora nós vamos ver então o que a questão traz para nós. Então vamos lá? Antes da questão, vamos mandar um salve lá ao pessoal de várias unidades do Colégio Tiradentes de Minas Gerais que está participando conosco, Passo Fundo, Guaíra, Arapoti, Florianópolis, Belém e um monte de gente do interior do estado de São Paulo, além da capital, que estão participando conosco agora ao vivo nessa web de biologia. Não esqueçam, fotos com a hashtag EnemPositivo nas redes sociais para a gente conhecer vocês nos nossos intervalos. Vai lá, Ivan. Beleza, Norton. No primeiro dia já é um show, né? Já é um show de transmissão, muita participação, então vamos lá. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva por quê? Por que ela é efetiva? Então lá nós temos ali, letra A, propicia o fluxo gênico, intensifica o manejo de espécies,
amplia o processo de ocupação humana, aumenta o número de indivíduos nas populações ou favorece a formação de ilhas de proteção integral. Tá? Então nós temos ali alguns distratores, safadinhos, né? Aquele que está tentando te levar para o mau caminho, ou seja, para você errar a questão. Então olha ali, ó, favorece a formação de ilhas de proteção integral. Gente, nós estamos já com ilhas, né? Nós estamos ali fragmentados. Vai favorecer o corredor ecológico? Será? Tá? Aumenta o número de indivíduos nas populações. É possível aumentar sim. Amplia o processo de ocupação humana. Mas veja, se eu tenho fragmentação, eu tenho ação humana. Interessante isso aí, parece contraditório. Intensifica o manejo de espécies, propicia o fluxo gênico. Então nós temos aí essas alternativas. E aí, Norton, temos aí algumas respostas aí ou não? Não, resposta ainda não apareceu aqui, ó. O pessoal está perguntando aqui, que teve interrupção para alguns aqui, mas ó, o pessoal está entrando, o pessoal de vários, Eunápolis agora está aqui, Nova Odessa está aqui, São José dos Campos está aqui, Poções na Bahia, Blumenau, Tucumã no Pará, Governador Valadares, Colégio Presbiteriano, enfim, e o pessoal do Colégio Nossa Senhora de Aparecida. Colocou bem assim, Adriana e Marcela, vocês explicam muito bem, então fica aí um recado para as professoras de história que acabaram de fazer uma web aqui. Show. As meninas ali mandam muito bem mesmo. E apareceu aqui letra D como uma alternativa possível, pessoal de Diamantina, confere ou não? Vamos lá então, pessoal, preste atenção. Aumentar o número de indivíduos nas populações é possível, mas lembra que eu comentei? Ocorreu ali uma criação de um corredor ligando as duas sub-áreas, ali, área 1 e área 2, né? Não é isso? Vamos ver se a gente volta ali. Ó, ok? Tá vendo ali o corredor? Quando eu tenho esse corredor que acaba ligando área 1 e área 2, então eu tenho uma situação diferente. O que é essa situação? Os animais, por exemplo, eles passam de um lado para o outro, levando o DNA deles, o patrimônio genético deles. Então, intensificando o quê? Então, nós vamos trabalhar com a questão ali de fluxo gênico, tá bom? Olha lá, letra A. Então, pessoal de São Miguel do Oeste, Itabira, aqui, ó, colocaram letra A. Show, exatamente. E o legal, Norton, que essa questão, ela traz bastante essa questão do distrator. Realmente causando a dúvida, é possível você aumentar o número de indivíduos nas populações? É, mas não é o principal. O principal ali é o quê? Propiciar o fluxo gênico, beleza? E um salve para o Colégio Nossa Senhora das Neves, aqui de Ibaiti, Paraná, participando conosco. Show. Vamos participando aí, pessoal, tá? Na nossa hashtag aí também, Enem Positivo, beleza? Bom, agora que eu comecei ali, comentamos aqui um pouco sobre a questão ali das ligações dessas ilhas ali do corredor ecológico. Agora preste atenção aqui. Tá, preste atenção aqui, vamos voltar aqui a figurinha, ok. Então, olha lá, eu tenho a área 1 e a área 2, está aí na tua tela. Imagine que não haja essa ligação. Então, por exemplo, no começo eu tinha o quê? Eu tinha uma grande área, aí ocorreu uma divisão, não é isso? Que é o que apareceu ali, a divisão. Na hora que ocorreu a divisão desses dois subgrupos, olha só que interessante, imaginemos que não haja ali uma ligação pelos corredores ecológicos. Então, eu tenho espécies aqui no grupo na área 1 e espécies aqui na área 2. Veja, eles eram da mesma espécie, continuam sendo por enquanto, mas eles foram subdivididos, tá? Acontece o seguinte, isso é o que nós chamamos de isolamento geográfico. No isolamento geográfico, então, ocorre essa divisão, e aí eu tenho nessa porção aqui, animaizinhos, por exemplo, que vão começar a cruzar entre si. Nesta aqui eu tenho animaizinhos que vão começar a cruzar entre si. Eles eram da mesma espécie, mas agora eles não vão mais se ver, não vão mais se olhar, não vão mais se cruzar. Eles cruzam só dentro do mesmo grupo. Assim, olha só que interessante. As alterações que aparecem aqui são diferentes das alterações que aparecem aqui. Desta maneira, ao longo das várias gerações, eu tenho cada vez mais modificações que os tornam diferentes. E isso leva um processo que eu chamo de especiação. Tá? Então, acho que com essa explicação, vamos lá. Luciana Galvão, quero saber se você está satisfeita com isso aí, porque ela queria saber por que era a letra A. Ok. Então você já trouxe a explicação. Já, vamos lá, se qualquer coisa, Luciana, coloca um novo comentário aí. Então, aproveitando que eu interrompi a tua explicação,
Pessoal aqui do Salvatoriano Nossa Senhora de Fátima, lá de Santa Catarina, pessoal de Floripa, do Colégio Dinâmico de Poções e o pessoal de Itabira, também do Colégio Tiradentes participando conosco. Tiradentes terra do peso aí, né? O pessoal lá de Itabira, terra do ferro. Olha aí, interessante, bacana. Voltando lá então, gente, depois dessa explicação aí, então, nós vamos trabalhar agora com a questão ali da especiação, então. No nosso material, lá no volume 2, traz essa figura ali a gente chama das aves de Darwin, né? E aí, aquele desenho clássico lá da obra dele lá, A Origem das Espécies, que ele coloca lá, I think, né? Eu penso, o que eu estou pensando da origem dos seres vivos, causando toda essa diversidade. Em inglês perfeito, né? Ok, valeu, ensaiei. Então, vamos lá, tá? Então, essa explicação, isso que a gente comentou sobre especiação vai te ajudar nessa questão que caiu o ano passado também. Olha lá, o processo de formação de novas espécies é lento, por isso que eu falei que precisa de várias gerações, repleto de nuances e estágios intermediários, havendo uma diminuição da variabilidade entre cruzamentos. Sacou? Assim, plantas originalmente de uma mesma espécie que não cruzam mais entre si podem ser consideradas como uma espécie se diferenciando. Se não cruzam mais entre si, aparece um conceito interessante aí de isolamento reprodutivo. Tá? Para ter especiação tem que ter isolamento reprodutivo. Beleza? Vamos lá então. Um pesquisador realizou cruzamentos entre 9 populações, denominadas de acordo com a localidade em que são encontradas, de uma espécie de orquídea com esse nome bonitinho aí, tá? No diagrama estão os resultados dos cruzamentos entre as populações. Considere que o doador fornece pólen ao receptor. Estamos falando também de polinização. Olha aí o esquema, tá? Quando tem esquema, o Danilo já trouxe, o pessoal de história já trouxe, a resposta está onde? Está nele, está no esquema, basta você interpretar. Vamos dar uma olhada ali. Então, nesse esquema, tem um monte de espécies ali, não é mesmo? Tem um monte de flecha para lá e para cá, linha contínua, linha pontilhada, mas ali tem uma observação importante. De doador para receptor, quando eu tenho uma polinização induzida bem sucedida, a linha é contínua. Quando eu tenho a polinização induzida, inviável ou nula, a linha ali ela está segmentada ou pontilhada. Bom, então vamos pensar aqui. Para que haja especiação, eu tenho que ter o quê? Isolamento reprodutivo. Para isso, a polinização ela tem que ser nula ou inviável. Então, o que eu vou procurar nessa figura aqui? Eu vou procurar as flechinhas que estão segmentadas de ambos os lados, de A para B e de B para A. E aí, identificando isso, fica muito fácil a resposta. Que eu comentei, a resposta está onde? A resposta está no esquema. Você só precisa saber o conceito de especiação e os eventos que levam a isso. Olha lá então, eu tenho ali, localizado ali, olha o que apareceu ali, ó. Opa! Eu tenho 3 situações ali que trazem ali a questão do isolamento reprodutivo. Então, vamos olhar ali as nossas alternativas. Vamos lá? Então, vamos lá. Em populações de quais localidades se observa o processo de especiação evidente? Bertioga e Marambaia, Alcobaça e Olivença, na letra A. Itirapina e Itapeva, Marambaia e Maçambaba, na letra B. Itaripina e Marambaia, Alcobaça e Itarapina, na letra C. Itirapina e Peti, Alcobaça e Marambaia, na letra D. Ou Itirapina e Olivença, Marambaia e Peti. Voltando ao esquema aqui. Ó, no esquema aqui está a resposta. O que vocês acham aí? Nós temos ali Itirapina e Peti, Peti e Alcobaça e Marambaia. Nós temos 3 situações, mas as alternativas trouxeram 2. Qual que é a resposta aí? Temos aí, Norton? O pessoal aí arriscou ou não? Não, ainda não chegou a resposta aqui. Beleza, mas nós vamos para a nossa então, né? Vamos lá. Então, atenção, pessoal. Letra D, tá? Itirapina e Peti, Alcobaça e Marambaia. Então, no mesmo esquema aqui, ó, eu vejo aqui que elas estão dentre as que foram destacadas ali no esquema, beleza? E o pessoal que respondeu, então respondeu corretamente. Item D, é isso? Isso, item D. Show, tá? Tá. Bom,
Aí mais algum pessoal aí mandando abraço aí pra nós ou não? O pessoal de Diamantina está super animado participando. O pessoal do Mega de Arapoti diz que está super interessado, está gostando demais da aula aqui. O pessoal de Itabira está dizendo que vai dar tudo certo no Enem, então estão confiantes, estão bem preparados, claro. Pessoal de Gonçalves, Minas Gerais, pessoal do Coped diz que está atento ao conteúdo lá em Jaru. Opa, que beleza, Brasil inteiro participando com a gente. Pessoal, então nós comentamos um pouquinho ali sobre a questão da polinização. Vamos fazer uma revisãozinha aqui, rapidinho. Falei de polinização, então eu trouxe aqui uma flor. Essa flor tem 2 aparelhos reprodutivos, mas ela poderia apresentar um ou outro, não tem problema, tá? Eu tenho aqui o estame, né, que forma ali o androceu, aí eu tenho o pistilo que forma o gineceu. O androceu, parte masculina, gineceu, parte feminina da flor. Bom, o androceu vai formar o quê? Vai dar origem aos pólens, tá? Através da antera. E o gineceu vai dar origem à osfera. Pólen e osfera são gametas das plantas, tá? O osfera é o feminino e o pólen é o masculino. Bom, dessa maneira, olha esse esquema aqui que aparece no nosso material, né? Então, por exemplo, eu tenho a mesma flor ali e a parte masculina eu tenho a célula mãe que entra em meiose e ela reduz de 2N para N. Isso caracteriza um gameta, tá? Da mesma maneira, no meu esquema, aparece ali a parte feminina dando origem à osfera. E aí, qual que é a intenção ali? A intenção é que haja a fecundação do pólen, que é a parte masculina, com a osfera, que é a parte feminina. N do pólen com N da osfera forma um indivíduo 2N, que é o embrião ali, que vai juntamente com o endosperma dar origem à semente. Agora, preste atenção aqui. Eu falei que era 2N o embrião, porque um N veio da mãe, o outro N veio do pai. No caso, um N veio da parte masculina, o outro N veio da parte feminina. E isso eu também encontro no reino animal, onde eu tenho o N que veio do papai, ou da parte masculina, e o N que veio da parte feminina. Desta maneira, numa fecundação cruzada, tá? O que eu tenho? Eu tenho a participação ali de 50% mais ou menos da parte paterna e da parte materna. Show! Então vamos lá, pessoal de Rio Maria, Pará, tá pedindo aquele salve, um abraço aqui do Curitiba pro Pará, tá? O Marcos pede um abraço lá também, um salve pro Colégio Seletivo de Mogi Guaçu, valeu pessoal de Mogi Guaçu que tá participando conosco nessa web de biologia, tira uma foto aí, bota a hashtag Enem Positivo e manda pra gente conhecer vocês, e o pessoal de Itabira diz assim, aqui é só videoaula de qualidade, e respondendo a Yolanda, que é de Itabira, os comentários de Yolanda, eles ficam pendentes até eu poder ler para vocês. Depois eu libero eles aqui para vocês acompanharem o que o pessoal está escrevendo. E o Tinga também pede aquele abraço. É isso aí, pessoal. Ivan, segue aí. Vamos lá, então. Bom, aí lembra que eu comentei que ecologia cai no Enem? Evolução também cai, mas cai em diferentes formas. Não só ali a teoria de Lamarck e Darwin, teoria sintética, também te coloca numa problematização como essa aqui, ó. A polinização que viabiliza o transporte de grãos de pólen de uma planta até o estigma da outra pode ser obtida através de realizada biótica ou abioticamente, ou seja, por seres vivos ou não. Nos processos abióticos, ou seja, estruturas não vivas, as plantas dependem de fatores como o quê? Vento e água. Tá? A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quanto essa depende do vento é qual? Então, aí nós estamos numa situação de adaptação. Vamos lá, então? Tá? Será que para eu ter um sucesso reprodutivo, quando eu tenho apenas a presença de vento tentando fazer a polinização, a planta tem que ter o quê? Uma diminuição do cálice, alongamento do ovário, disponibilização do néctar, intensificação da cor das pétalas, o aumento do número de estames. Tá? Então, veja só, primeira coisa que eu tenho que lembrar nessa questão, tá? Eu não estou falando de polinização via seres vivos. A polinização ela é abiótica. Então, disponibilidade de néctar vai influenciar em alguma coisa? Intensificação da cor das pétalas. Ela é importante quando eu tenho o quê? Insetos e aves. Mas será que ela vai influenciar alguma coisa?
Só nisso você elimina duas alternativas. Vai lá, Norton. Eu sou professor de história, mas eu arriscaria item E. Opa, por que você arriscaria ali, tem E? Porque é unanimidade aqui, todo mundo aqui tá colocando letra E, então eu vou na onda do pessoal aqui. Show, isso aí. Veja, se o vento que vai ser o fator ali que vai estar atuando na polinização, e aí eu tenho que ter ali, por exemplo, o estigma que é muito estreito, como é que eu intensifico essa questão de reprodução? Aumentando a quantidade, o número de pólen sendo liberado. Para isso eu preciso do quê? De uma alta quantidade do número de estames. Então, resposta correta, letra E. Pessoal ligadíssimo aí. Super ligado. O pessoal disse que vai dar tudo certo no Enem, lá o pessoal de Itabira. O João Vitor aqui pede, né, para a gente dar um zoom nos esquemas. Vamos tentar trazer esses esquemas com mais definição para que vocês possam acompanhar aí, João. Um salve para o Colégio Copé, lá em Formoso do Araguaia. O Jorge, da nossa assessoria, esteve lá agora recentemente, lá, tá? Terceirão Dinastia do Colégio Prêmio de Janaúba, Minas Gerais, tá? Itapevi participando. E é isso aí, Coped responde letra E, aí a maioria colocou letra E para nós. Legal. Então, aproveitando o gancho que eu falei de polinização, falei de N, falei de 2N, falei ali de material genético paterno e materno, vamos para a questão que traz o quê? Um teste de paternidade. Só que um teste de paternidade safadinho. Vamos acompanhar isso aí para ficar ligado aí. E agora pediram aqui, só para antes de você começar, o Rio Maria, lá de Pará, eles querem filmar, então tá lá, mais um salve para vocês aí. Legal, maravilha, tá? Então olha ali, olho na tela. Eu falei ali da questão ali de polinização, de fecundação, então vamos para um conceito importante. Para todo indivíduo originado de uma fecundação cruzada, sexuada cruzada, ele vai ser o quê? Ele vai ter material genético do papai e da mamãe, mais ou menos 50% de cada um. Significa o quê? Ele vai ter o N do pai e o N da mãe. Para cada região do DNA, para cada gene ali, ele vai ter duas variantes, uma que veio do pai e uma que veio da mãe. Eu chamo de 2 alelos. Isso que você tem que saber para resolver essa questão, que é muito fácil, tá? Olha lá, considere em um fragmento ambiental uma árvore matriz com frutos M. Opa, árvore que dá frutos M e tal, vai gerar frutos, vamos chamar ela ali de mamãe, tá? Então é uma árvore mamãe aí. E outros 5 que produzem flores e são apenas doadores de pólen. Quem doa pólen ali é a parte masculina da flor, né? Então vamos chamar ali dos papais, o DP1, DP2, DP3, DP4 e DP5. Tudo isso são os possíveis papais. Foi excluída a capacidade de autopolinização. Então, já falou, a fecundação é cruzada. Não tem autopolinização. Os genótipos da matriz, a mamãe, da semente S1, opa, semente aqui, então vamos chamar de filho, é o filho. E das prováveis fontes de pólen foram obtidas pela análise de 2 locos, 2 regiões do DNA, de marcadores de DNA. Perfeito. Conforme a figura. Então, lembrando, eu estou olhando 2 regiões do DNA. Para cada região eu tenho 2 variações, uma que veio do pai e outra que veio da mãe. Olho no esquema, tá? Na primeira coluna tem ali M. Na segunda, S1, que é a criança lá, o filhinho, a semente. De DP1 a DP5 temos os pais, os possíveis, os doadores de pólen. Veja, para cada coluna tem que ter 2 risquinhos que eu vou chamar de bandas. Tem que ter 2 bandas. Então, ali eu vou analisar S1, que é o filho, é um teste de paternidade. Vou analisar S1. Então, tenho ali no loco A, eu tenho 2 bandas. Uma que veio da mãe, vai aparecer ali, olha lá, e uma que veio do pai, apareceu ali. Só nesse esquema, você elimina 3 candidatos. Você só vai trabalhar com 2. Tá? Porque a banda tem que vir de um dos pais, né, Norton? E o pessoal já começou a responder e vamos chamar alguém para ajudar aí também ou não? Para ajudar, nosso tempo está quase se encerrando aqui. Vamos lá, então. Fechar isso daí. Vamos lá, rapidinho aqui. Tá? Opa. Ok. No S1 aparece uma única banda, mas na verdade são 2. Uma está sobreposta à outra, ou seja, é um homozigoto. Papai e mamãe ali cederam partes iguais. Então, aqui, alelo 3 aqui e aqui também. Então, nós só temos uma resposta disponível. Qual que é o papai aí que vai fazer o pagamento da pensão ali da semente?
Resposta E, DP5. Show, tá? Vou chamar aqui agora um cara, tá? Que ele está participando de muitas webs, né? Ele é um rapaz muito simpático, muito jovem, muito jovem. Tudo bem, Ivan? Tudo bem, Seja Norton? bem-vindo. O que você Bem-vindo aí, deseja Danilo. da festa aqui? Vamos falar um pouco aí de física em biologia? Sem dúvida, física né? presente, com certeza. Os nerds Vamos sempre lá. estão atentos aqui, né? Sem dúvida alguma. Vamos para esse esquema aqui, tá? Vamos lá? Atenção, aqui no nosso material, onde você vai encontrar exame de DNA, e aqui você tem, então, eletroforese. Eletroforese. Né? Será que tem física envolvida aí na eletroforese, Ivan? Vamos ver então. Aqui eu tenho um funcionamento da eletroforese. Temos um esquema aqui, Danilo, tá? Então, o que nós temos ali? Nós temos uma cuba, temos ali positivo, negativo. Uma informação importante, o DNA ele é considerado negativo Isso é porque importante. tem nitrogênio e fosfato. Né? Perfeito. Então, se nós aplicarmos ali uma corrente elétrica, né, Ivan? Isso. O que deve acontecer? Se o DNA é negativo, ali, atração e repulsão, Exatamente. então vai acontecer ali um deslocamento das bandas de DNA. Vamos supor que nós sejamos bandas de DNA, Ivan. Perfeito. Se aplicar uma força nos nossos corpinhos, quem será que vai mais longe? Olha, eu não sei, eu acho que vai ser eu. Eu tenho essa leve impressão, né? Ótimo, né? Tirando a beleza, né? O corpinho também está evidente a diferença, A né? minha beleza e o meu Claro. corpinho, você quer Então dizer, nós né? teremos ali, com certeza, quanto menor a massa da banda de DNA, maior vai ser o seu deslocamento. Isso ajuda na eletroforese, não é isso? Isso ajuda na eletroforese. Por isso que aquelas bandas ficaram separadinhas. Perfeito. Não é mesmo? Negativo com negativo se repelem. E o DNA vai em direção ao... Ao positivo. Maravilha, tá? E aqui, para fechar a nossa web, né, nós temos aí os tópicos comentados aí: ecologia, evolução, botânica, biotecnologia e física. Física envolvida aí. Galera, Beleza. muito obrigado. É Vai isso lá. aí, então, vamos dando tchau, fechando essa web de biologia com o Ivan e com o Danilo aqui. Lembrando vocês, pessoal, que semana que vem tem Prepara Enem, nos dias 30 e 31 de outubro, a partir das 19 horas, com transmissão ao vivo pelas redes sociais. E essa turma aqui, Ivan e Danilo, farão o Enem junto com vocês. E depois de terminar o Enem, virão aqui para os nossos estúdios dentro da Editora Positivo e eles vão corrigir, comentar e fornecer o gabarito extraoficial para vocês nos domingos da prova do Enem. Fiquem ligados e até a nossa próxima web, que é a web de... Valeu. Nós teremos daqui a pouquinho cálculo da nota do Enem. Com você. Com certeza, estaremos É aqui. isso Jovem, aí, pessoal. Daniel. Enem abraço. Positivo, hashtag, vai lá. Tchau, pessoal.